Bom dia, turma! Como que vocês estão? Hoje a nossa aula é para estudar um pouquinho sobre um tipo de texto, um gênero textual, que nós chamamos de cartaz publicitário, tá? Então, o que vocês vão fazer, a princípio, de acordo com o nosso roteiro, né? Vocês têm lá que ler os cartazes das páginas 97, 98 e 99 e depois responder alguns exercícios destas páginas, ok? É só seguir o roteiro. Mas antes disso, a prof vai explicar para vocês um pouquinho sobre o que é cartaz publicitário, até porque vocês vão precisar produzir um tipo de cartaz e tirar foto e encaminhar para mim no meu WhatsApp, ok? O que vocês têm que ter em mãos agora? O livro. Então, para o vídeo, né? E vocês vão lá, pegam o livro de vocês e vão abri-lo lá na página 97, tá? Essas imagens que a prof está passando agora, elas são extraídas de lá do livro de vocês, tá? Então, a princípio, nós temos aqui um tipo de cartaz, né? E o que é cartaz? E publicitário ainda, né? A gente tem algumas características distintas de outros tipos de cartaz. Primeiro, o que é um cartaz? Cartaz é um tipo de texto escrito por alguém que tem a ideia, que tem o objetivo de transmitir uma informação a um grupo maior de leitor. Então, não só apenas a uma pessoa ou apenas a um pequeno grupo. O cartaz ele tem como finalidade disseminar uma informação, principalmente este que nós vamos estudar, que é o cartaz publicitário. A principal função que ele tem é propagar o nome já fala, propaganda, quer transmitir uma informação e essa informação tem que conscientizar um número grande de pessoas, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Eu trouxe para vocês um cartaz que vai falar da conscientização da vacina contra o sarampo, né? Então aqui é um cartaz publicitário, então qualquer posto de saúde, posto de gasolina, escola, né? Todo lugar ele tem um tipo de cartaz que tem a ideia de transmitir uma informação bem clara para os leitores. Às vezes, a maioria dos cartazes, a maioria, não são todos, tá? Eles vão utilizar as figuras de linguagem que nós já estudamos, principalmente a função de linguagem que a gente chama de conotativa, tá? Esse tipo de gênero de tipo de linguagem que eles vão trabalhar para ser criativo, para buscar, para aprender o leitor nesse tipo de texto e fazer ele ficar pensando, nossa, que legal, ele colocou essa palavra para dizer outra, né? Então, eles usam, se for de propaganda, a função de linguagem que a gente chama de apelativa. O que é isso? Se você liga a TV, você vê um cartaz publicitário falando lá sobre Coca-Cola. Aí vai lá, beba Coca-Cola, compre batom, leia um livro. Os verbos, eles são utilizados no imperativo, que é como se fosse para você de fato fazer isso, tá? O que o cartaz está falando. Então, todo cartaz ele tem uma finalidade de transmitir uma informação, mas há cartazes que têm proposta de só informar, de conscientizar, de orientar, ou então de criticar, ou de fazer um pedido, né? E cada tipo de cartaz vai ter ali algumas especificidades, algumas características que todos vão ter, só vai mudar no assunto, tá? Aqui no caso eu tenho de um cartaz de conscientização e do lado direito a gente tem o outro cartaz. Olha só o conteúdo. Cantora fica constrangida diante da plateia. Perdeu o agudo. Tá, mas o que ele quis dizer com isso? Se ela perdeu o agudo é uma crítica? Ele vai falar de uma regra que ela não seguiu? Vai falar de como ela se sentiu naquele momento?
do medo. Então, cada cartaz ele tem uma finalidade. Aqui nós temos a finalidade uma distinta da outra, tá? Prosseguindo, nós temos aqui alguns boxes, é claro, tudo tem no livro de vocês, tá bom, gente? Vocês vão fazer leituras desses cartazes, que vai exigir muito de vocês a atenção nas figuras, tá? Eu apenas vou mostrar para vocês do que se trata. Esses cartazes aqui, eles vão ter vários conteúdos com análises distintas, com regras estabelecidas, tá? Então, vocês têm que pensar que o cartaz publicitário é uma campanha publicitária, quer informar, quer propagar, quer divulgar, né? Essa palavra, quer divulgar alguns dos nossos direitos básicos. Então, vai divulgar algo sobre escola, direito da escola, direito de expressão. Lembra daqueles cartazes que nós estudamos na aula passada? Direito à educação, direito de ir e vir, direito à moradia, direito de saúde, né? Direito à saúde, no caso. Aqueles 4 cartazes que a prof mostrou, da cruz, do senhor sentado num banco, do menino lendo um livro, do lápis preso entre as linhas, são todos cartazes que vão utilizar um jeito diferente para chamar a nossa atenção, né? E eles são cartazes publicitários, porque vai propagar, principalmente divulgar algum dos nossos direitos que nós temos, tá? Aqui nós temos um cartaz, tá? É só seguir as páginas que vocês vão visualizar. Aqui está criticando ao mesmo tempo, pedindo uma ajuda para denunciar quem realiza maus tratos com pessoas idosas, né? E que está lá na Constituição que nós devemos respeitar os idosos, nos direitos humanos, né? E também no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que nós temos lá como direitos e deveres, ok? Então, observe com calma, né? A gente gera um filho e depois apanha dele. É claro, isso é verdade para todos? Não, não é verdade para todos. Mas existem casos, não é? E é claro que, infelizmente, isso acontece, não deveria acontecer. E é claro, como acontece, nós devemos denunciar através de uma ligação. E esse cartaz ele tem essa proposta: nos tocar. Todo mundo aceita esse tipo de atitude? Eu não aceito. É claro que eu vou denunciar, né? Nós devemos respeitar todas as pessoas, independente de classe social, de idade, de status, de crença, de religião, né? Nós devemos respeitar. É um direito nosso. Todos nós queremos ser respeitados. Então, para isso tem que se dar o respeito. E se tratando de pessoas idosas, mais ainda, né? Bom, aqui nós temos esse cartaz que é publicitário porque vai atingir um número bem grande, né? Vai divulgar um direito que nós temos e denunciar algo absurdo que acontece, né? Aqui nós temos mais dos nossos direitos que em grande parte é violado. E observem aqui bem essa imagem. Nós temos uma pessoa por detrás de um tecido, a impressão que a gente tem é que ele está querendo se libertar, querendo rasgar aquele tecido e gritando. Por quê? Pela liberdade, né? A nossa violação desse direito acontece. Não são todas, principalmente em relação às mulheres, há vários fatores, né? Então vamos pensar em relação a esse cartaz aí, ó. Sem movimento não há liberdade. É uma crítica? É uma crítica. Porque está falando que se ninguém fazer nada, todos nós vamos ter nossos direitos violados. E violados através de uma violência física, verbal. Então, esse cartaz publicitário, principalmente todos em relação ao direito que nós temos, aos nossos direitos, eles vão acontecer em forma de campanha, tá? E essas campanhas geralmente são colocadas em relação à saúde, né? Então, por isso que a gente chama cartaz publicitário, tá? Eles são organizados atrás de um tema
Muito importante, tá? Aqui nós temos também, observem esses dois cartazes, ó. Aqui do meu lado esquerdo, no caso, né? Nós temos um homem subindo a escada e a mulher querendo subir, mas não tem mais degrau. E aí? Não está criticando em relação aos direitos da mulher? Direitos iguais? Por que que a gente tem que aceitar isso até hoje? Por que que a nossa sociedade ainda é machista? Então, cada cartazinho desse aqui, ele vai trazer um conteúdo em um desenho. É um conteúdo que vai atingir, que vai mostrar os sentidos para um grande número de pessoas, tá? Aqui nós temos do lado direito school, né? Aqui 69 milhões de crianças no mundo todo estão fora da escola, dentro desse espaçozinho aqui. E vocês sabem que essa placa aqui, ela significa de preferência, né? Então, há algumas críticas em relação a isso. Nós não temos preferência de ir à escola, nós temos direito de ir à escola, né? Mas, infelizmente, ainda há crianças que não têm, que possuem esse direito violado, não é? Então, por isso que a gente tem esse cartaz publicitário, para nos causar essa indignação e tentar resolver o problema de alguma forma. Aqui nós temos do meu lado esquerdo um cartaz do Van Gogh, né? No expression, no art. Então, aqui a tradução. Sem expressão, sem arte. Olha só como é que ele tá. É claro que a pintura não é desta forma, mas a gente vê completamente assim. Se a pessoa não pinta, se ela não tem um desejo de realizar a sua forma de arte, não tem como nós nos expressarmos, não é verdade? E aqui do lado direito nós temos o cartaz, que ó, You don't have the right to remain silence. Então nós temos aqui, você não tem o direito de permanecer em silêncio, né? The to remain silence. Nós não temos esse direito de permanecer, nós temos o direito de falar, tá? You don't have, tá? Então aqui nós não temos esse direito, porém, tá falando no cartaz, nós não temos o direito de ficar em silêncio. O silêncio também é uma forma de discurso, né? Mas se a gente não fala, se a gente não nos apropriamos da nossa voz, não falamos, nós não temos empoderamento. Então nós precisamos, ó, todos esses tipos de cartazes tem desenho, tem cores, tem a grafia, são muito importantes todas essas características que a prof disse aqui para vocês, porque o cartaz ele é chamativo, ó, cor, tipo de letra, o desenho, né? Todo cartaz ele tem uma característica que vai causar um impacto nas pessoas que vão fazer essa leitura, não é? E também vocês receberam esse enunciado, né, que vai falar do que é esse gênero, né, textual. Como nós estamos trabalhando o cartaz publicitário, né, nós sabemos que a principal função dele é divulgar, tá? E é claro que essa divulgação vai ser feita através de uma informação, e essa informação vai ter a função apelativa, que eu acabei de mostrar para vocês do que se trata, tá? Que nós temos um exemplo de um cartaz para falar em relação ao Aedes aegypti, né? Sobre a dengue, sobre como que esse mosquito pode ser enxergado, né? Como um criminoso, né? Enfim. Os cartazes, eles estão em todos os lados, nas ruas, através de campanha eleitoral, através de anúncio de evento, de divulgação de propaganda de algum produto, em manifestação, em campanha de conscientização, nos jornais, nos hospitais, em bibliotecas, em escolas, né? E em todo lugar nós temos porque as pessoas transmitem informação para um grupo muito grande, tá? Quem é que produz esse tipo de cartaz? Tem os profissionais que se dedicam pessoalmente para esse tipo de área, né? Que são os artistas plásticos, os designers, mas qualquer pessoa pode realizar esse tipo de trabalho, tá?
A principal função desses cartazes publicitários eu acabei de falar para vocês, que é informar, né? O objetivo é estabelecer uma interação com o receptor, né? O emissor para o receptor. Essa mensagem tem que ser algo claro, tem que ser essa pessoa que vai receber esse tipo de informação tem que entender o conteúdo, não é simplesmente jogar uma informação, tá? Esse texto ele vai causar um certo impacto em todas as pessoas. Aqui, ó, nós temos um cartaz com uma função apenas informativa. Agora aqui nós temos um cartaz, né? Que aqui é para falar do teatro. E aqui nesse cartaz é uma campanha, tá? Essa campanha ela tem como mensagem tanto verbal e não verbal na linguagem, ó, o desenho é não verbal, né? E a linguagem verbal nós temos aqui, ó, um herói de verdade nunca morre. Aí vai falar o quê? De uma campanha de conscientização para doação de órgãos, né? Então aqui eu tenho apenas informação. Aqui eu tenho uma informação, mas também eu tenho uma opinião, eu tenho uma função apelativa, tá? E é claro que eu utilizo a linguagem verbal e não verbal em todo tipo de cartaz publicitário. Eu posso utilizar uma só com desenho, eu posso utilizar que nem do homem e da mulher subindo a escada, ou eu posso utilizar as duas, como aqui, que nós temos a imagem e o desenho, né, da pessoa, ou eu posso utilizar só a linguagem verbal, que é só o escrito, tá? As características. Todo texto tem um tipo de característica e quando vocês observam esse cartaz, nós vemos que tem verbo no imperativo, principalmente se for cartaz publicitário de propaganda, tem a linguagem verbal e não verbal, que nem eu acabei de falar para vocês. O texto é bem curto, porque é algo rápido, a imagem é grande para poder chamar a atenção, de fato. Todo texto publicitário ele é criativo, porque você não joga tudo assim ao acaso. As pessoas que produzem ele, os profissionais, eles possuem uma preocupação com a estética de fonte. Tudo tem que entrar em sintonia, sabe? As imagens, a fonte, o espaçamento, as cores são muito importantes para a produção desse jornal ou desse cartaz publicitário, tá? E é claro que eu vou solicitar que vocês façam algum tipo de cartaz. Vamos pensar em relação ao que vocês quiserem. Eu não vou impor nada, tá? E vocês vão se direcionar, vão buscar ideias, vão produzir um cartaz publicitário para mim, né? Você pode fazer em folha A4, que é uma folha sulfite, ou também você pode fazer em cartolina, tá? É uma decisão sua. O tema você vai escolher, tem que ter nesse cartaz que vocês vão produzir desenhos, imagens, né? Letras grafadas com bem bonito, sabe? Com cores chamativas. Então vamos supor, né, que vocês escolham para falar lá da violência contra a mulher, para denunciar esse ato. Então hoje vocês já sabem que a mão pintada com uma cruzinha vermelha é o sinal de denúncia, não é? A mulher que sofre violência doméstica. Então você pode desenhar uma pessoa com a mão assim, desenhar o sinalzinho na mão, escrever uma frase, a ideia é de vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula sobre cartaz publicitário. Vocês têm esse texto e vocês têm esta atividade aqui, que é elaborar o cartaz publicitário para a prof, tá? Aqui tem algumas informações sobre o cartaz que vocês precisam desenvolver. E vocês também têm uma interpretação desses cartazes aqui. Então, eu tenho um cartaz para mostrar uma campanha contra o Aedes aegypti, né? Que é para prevenir, para falar que a dengue mata. Olha só como é que é, né? O desenho, as informações, tá? Todo tipo de cartaz publicitário tem algumas palavrinhas assim, porque são, como que eu posso dizer? São pessoas que
pessoas não, são empresas que ajudam a divulgar, né? A gente chama de patrocinador. Então, vocês vão ler este texto 1, vocês vão ver esse outro texto aqui, que também vai falar sobre a prevenção, sobre a denúncia de prevenção sobre vacinar o seu animal, né, contra a raiva. E vocês vão ter questões de interpretação. Então, vocês vão ter duas atividades. Uma que é a produção do cartaz e a outra que é a interpretação dos cartazes que estão aqui. Reparem como que eles são organizados, ó, tá vendo? E é claro, são 12 exercícios de interpretação. Todos eles foram entregues para vocês na escola, no cronograma seguido, com todas as regras de respeito ao Covid-19. E agora eu gravo essa aula para que vocês possam responder. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vocês têm o meu número de telefone, de WhatsApp, é só chamar, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Bom trabalho, galerinha!